Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do MW Nerd. Meus caros, eu tô passando aqui hoje rapidinho para falar um pouco sobre a terceira temporada de Invencível. O Marlon nem vai estar presente aqui hoje, vai estar ocupado aí com algumas questões. Mas seguimos. Bom, para quem não sabe, vou fazer aqui uma pequena introdução sobre a série Invencível na Amazon. Bom, este ano estreou a terceira temporada. A série Invencível, ela é uma adaptação de uma HQ de mesmo nome. E o criador dessa HQ é o Robert Kirkman. Pra quem não sabe, é o mesmo criador do The Walking Dead. E pra quem não sabe, o The Walking Dead, no caso a série em live action, ela também é uma adaptação das HQs. Que inclusive a HQ do The Walking Dead também se encerrou tem um tempo, assim como Invencível. A HQ do Invencível se encerrou, se não me engano, em 2018, se não me falha a memória. Então, Invencível é do mesmo criador do The Walking Dead. Inclusive, tem um episódio do The Walking Dead, não lembro qual de cabeça, que tem um rapazinho lá que ele tá com uns bonequinhos. E esses bonequinhos que ele tá lá meio que brincando, coisa do tipo, são personagens do Invencível. Então, Invencível, adaptação, que tem de um HQ que tem 144 capítulos. Começou a ser lançado em 2013, já foi encerrado. E pra quem é fã, saiba que a Panini ela tá trazendo a reimpressão pro Brasil depois de muito tempo. Se não me engano, vai ser um lançamento mensal e serão 25 volumes, né? Acreditou que ao longo desses 25 volumes dê aí pra caber todos os 144 capítulos. Então, pra quem é fã de Invencível, já tá aí a dica, vale muito a pena. Semana do Consumidor passou recentemente, mas a Amazon ela sempre mantém uns bons preços, então pra quem já quer adquirir, a hora é agora. Bom, vamos falar agora aqui dos pontos da terceira temporada. Vou dar aqui a minha humilde opinião. Vocês também, caso discordam, caso concordam, caso tenham opinião, enfim, usem a seção de comentários à vontade, tá? De maneira educada. E bora seguir. Bom, o meu primeiro ponto positivo da terceira temporada foi de que ela não foi dividida como a segunda, né? Porque saiu a segunda temporada e, como sempre, a Amazon já tá emendando aqui em outro ponto. Como sempre, a Amazon ela divulgando mal a série, não sei porquê. Então, muita gente, pô, nem sabia que tinha voltado a série. Muita gente só abriu o aplicativo na TV, no computador, no celular, e aí se deparou lá com os novos episódios do Invencível. Então, a Amazon, ela tinha que dar uma melhorada nisso, viu? Porque, querendo ou não, o Invencível é uma série boa, é uma série popular, é uma série que, quando saiu a primeira temporada lá atrás, muita gente viu e muita gente gostou. Sabe, quando fala gostou, gostou de maneira geral, tá? Porque vai ter gente que diz, mas a animação não é tão boa, mas aí isso, mas aquilo, mas assim, em um consenso geral, muita gente gostou de Invencível. E é uma série muito popular, tanto que se você for, né, vamos corrigir aqui, em muitos eventos aí de anime, eventos de cosplay, BGS mesmo, quando eu fui, pô, eu vi uns 3 4 Mark Grayson lá. Eu vi 3 4 Omni-Man lá. Entende? Então, pô, é uma série popular. Então a Amazon ela peca muito nessa questão de não divulgar a série direito. Talvez ela faça uma coisinha ou outra, mas fica aquele negócio sem estar divulgado devidamente. E é uma pena isso, porque é uma baita série e a Amazon mesmo tá meio que largando o osso e, pô, não entendo isso. Então, ao contrário da segunda temporada que chegou, demorou depois de muito tempo, veio a segunda temporada, a gente foi assistir, só saiu metade dos episódios, aí depois de eu acho que 2 ou 3 meses que saiu do outro ano, né? Porque ela chegou bem no finalzinho do ano, e aí só depois de uns 2, 3 meses saiu, lá em março. Aí muita gente meio que já até largou, dropou da série, não, esqueceu, que voltou, sabe? Ficou aquela coisa bem fria mesmo. Então, pô, até eu que tava animado, vi lá, pô, a série dividida. Aí eu esperei 3 meses, aí quando voltou, tipo, voltou. Eu não fiquei com aquela animação. Então, dessa vez, felizmente, alguém deve ter dado uma tesourada lá no produtor da série, não sei quem sabe, né? Fala, pô, não deu bom. Então, dessa vez veio a terceira temporada certinho, já veio, se não me engano, já começou com 2 episódios, se não me falha a memória. E aí já seguimos aí semanal e se encerrou com o formato clássico deles, que são de 8 episódios, cada episódio entre 40 e 50 minutos, que pra mim é bom, mas ok. Então, como eu também estava dizendo, essa terceira temporada ela tem um ponto positivo de não ter sido dividida. Então ela tem esse ponto positivo. Tem um negativo que não é nem culpa da série em si, mas da Amazon, de, pô, tinha que ter divulgado mais essa série. E aí a gente já entra no ponto de que a animação dessa terceira temporada estava duvidosa. Realmente aqui eu não sou muito de bater em tecla de animação, coisa do tipo, porque depende de muitos fatores. Então hoje
E eu sou uma pessoa madura pra falar isso, e muitas outras, na verdade, né? De que, pô, às vezes a gente vê um anime, uma coisa do tipo, a animação tá meio assim, mas aí, vamos ser sinceros que tem vezes que é o diretor que meio que faz assim, pra ser assim. Eu lembro que tem um anime que é de comédia, e a animação é toda bugada, mas não é porque é bugada porque os caras não queriam fazer certo, não. É porque era aquele contexto. Nesse contexto Invencível, a gente sabe que o budget da série foi menor. E eu falo isso por muitas questões, não só a animação, mas também porque, por exemplo, se você entrar no TuneFind, que é um site que mostra a trilha sonora de séries e filmes, você vê que a quantidade de músicas que eles colocaram na primeira temporada é quase que 3 ou 4 vezes maior do que essa temporada. E querendo ou não, eu tô usando o exemplo das músicas, mas pô, é porque música é licenciada. A música o pessoal paga um dinheiro ali pra estar ali. Então você vê uma terceira temporada que tem muita música e perdão, a primeira temporada que tem muita música e a terceira que não tem tanta, você já vê que os caras deram um freio no orçamento. E essa questão da música é só um ponto de você medir, de você mensar a questão. Então, realmente ficou um negócio ali bem escancarado de que eles tinham um budget pequeno para fazer essa temporada, mas aí sim eles fizeram uma coisa que é muito bem pensado, que é o que muitos animes fazem, que é o que, pô, tem um orçamento ali um pouco mais magro, então eles fazem ali episódios mais contidos, né? Eles fazem uns episódios, eles tentam ser o mais econômicos possíveis nos episódios, em alguns episódios. E quando for aquele episódio chave, o pessoal abre a mão e fala: não, todo o dinheiro que a gente poupou a gente vai gastar agora. Que foi o último episódio de Invencível, que realmente aquele último episódio dessa terceira temporada foi sensacional a animação. Então ali sim eu vi e falei: não, então beleza. A gente viu a animação duvidosa do episódio de 1 ao 7, mas pô, agora sim fez todo sentido. Então agora a gente meio que pode falar aqui que tá perdoado. Então o problema maior seria mesmo se fosse uma animação bugada do primeiro ao último episódio e assim, sem explicação nenhuma, nada, porque o orçamento foi pouco mesmo, animação merda, e acabou. Mas não, não foi esse caso. Foi que realmente, beleza, o orçamento tava. é, Era um orçamento limitado, só que pelo menos eles sacaram essa ideia de fazer o episódio ali, os episódios com limite menor, e aí no final fazer algo esplendoroso que quem viu sabe, e também quem tá, né, acompanhando o vídeo até agora, não se preocupe com spoilers, porque eu não vou dar tantos spoilers assim. Então, continuando, nessa temporada a gente viu o Mark, ele já no começo, ali nos 2 primeiros episódios, tendo aquela treta com o Cécio, por conta do Cécio ele querer tentar. Cara, ele não quer só jogar os criminosos na cadeia e deixar lá mofando e pronto. Ele quer realmente que, pô, se o cara já tá preso ali, pelo menos vamos tentar fazer o cara ser um pouco útil pra sociedade, né? Tentar fazer o cara ser um pouco útil pro mundo. Sinceramente falando, a meu ver, né? A meu ver, o Ceci não tava de todo errado, porque querendo ou não, naquele mundo do Invencível ali, tem muitas ameaças. E não é, eu nem me refiro a ameaças terrenas ali, mas sim ameaças exteriores, como os próprios Viltromitas, por exemplo. Então a gente sabe que a cada Viltromita que chega é mais forte, e o Mark, coitado do Mark, é um baita de um pano de chão. O pai dele, o Miniman, não tá mais na Terra. Então, querendo ou não, só sobra o Mark, e aí o pessoal tem que se virar com o que pode. Então, o Cecil, ele usando esses prisioneiros, esses criminosos, para pelo menos dar uma ajuda ali na sociedade, né? Dar uma mão ali para combater essas ameaças, eu não acho tudo errado. Mas aí o Mark tem toda aquela questão inocente, de não, porque o cara é criminoso, o cara fez coisa errada, tem que pagar, isso e aquilo. A gente viu, essa questão foi muito bem trabalhada durante essa temporada. Essa filosofia do Mark, né? Até uma filosofia meio herói mesmo, né? De, pô, de não matar e tal. Inclusive, um dos episódios, eu acho que mais bacanas que tivemos no começo da temporada foi do irmão dele enfrentando os dois irmãos lá, os gêmeos e os demolidores, né? E aí o irmão dele fez o que fez e Mark fica naquela, você gosta do nosso pai, não pode matar, isso e aquilo, tenta enfiar um juiz na cabeça do Oliver. Então, foi uma temporada bem nesse focado um pouco mais nessa filosofia do Invencível de ser aquele herói mesmo assim que poupa todo mundo, incluindo pessoas boas e ruins, ou ser aquele herói meio assim que ajuda mais as pessoas boas e os caras ruins que tem que ser deletado logo do mundo e acabou. Bom, vamos ver. Eu achava que ia encerrar a temporada com o Mark se dando bem com o Cício de novo, mas não foi o caso. Ainda estão os dois estão com relação tanto quanto
danificadas, por assim dizer. Então não tem muito nem o que fazer. Então vamos aguardar pela 4ª temporada e ver como é que isso vai se desenrolar. Eu não fui atrás dessa informação para confirmar, mas pelo que eu tinha visto algumas pessoas falando, essa temporada chegou a adaptar ali os episódios, os capítulos, se não me engano, parece que até os 56 ou até os 60, coisa assim. Então a gente vê que tem muita coisa para rolar ainda pela frente. E aí, a gente segue também entrando agora em outro ponto, né? Só falei um pouco de um ponto da temporada aqui, falando mais da história, né? Mas assim, seguindo para um outro ponto mais técnico, por assim dizer, é que, cara, eu não tinha parado para pensar como essa adaptação do Invencível, ela tá seguindo basicamente como é a adaptação de um anime, que o pessoal só pega um mangá e vai seguindo ele adaptando, vão trocando uma coisinha ou outra ali, uma ordem ou outra dos acontecimentos, mas no fim das contas sai uma adaptação de quase que 100%. E nessa animação do Invencível, tá igual, eles estão pegando HQ e estão pegando ali os quadros e realmente animando aquilo. Então o que eles fizeram foi, o produtor, né, o próprio Kirkman aparece na produção participando, o que eles fizeram foram trocar um ponto ou outro, um flashback aqui, uma coisa ali. Por exemplo, no episódio do Cécio que mostra o passado dele, aquela cena em si, na HQ era um pouco mais pra frente, mas o pessoal resolveu no episódio trazer pra trás, e aí encaixou um ponto aqui, um ponto acolá, e no fim das contas ficou uma coisa bacana, eu gostei, né, dessa ideia, dessa sacada dos caras. Então se eles seguirem até o final com essa adaptação, pô, vai ser muito boa. Agora, a gente vai entrar em um outro ponto aqui, que é, pô, deveria ter mais episódios, porque, querendo ou não, Invencível é uma série que se você for parar pra pensar, você vai ficar meio de perna bamba, que é uma série que tem uns 4 anos brincando. E, pô, a gente teve uma 3ª temporada só agora, então, pô, o Invencível vai ter muito capítulo do HQ, e se for seguindo esse negócio aí de, pô, 1 ano e meio, 2 anos, cara, a gente vai chegar em 2035 e a gente ainda vai estar, pô, sei lá, assistindo a 5ª, 6ª temporada e não acabou ainda, e aí? Então, também a gente entra em outro ponto de que, querendo ou não, os animes também são assim, mas na verdade os animes chegam a ser piores. Por quê? Vou apresentar o meu ponto. Porque o Invencível, pelo menos, ele traz 8 episódios, só que é 8 episódios naquele formato de duração de série. Série, como eu digo assim, a série é comum, né? Então, por exemplo, de 40 a 50 minutos, aí que tem um episódio. Então, querendo ou não, cada episódio do Invencível, ele equivale a 2 episódios de anime, porque o anime tem 20 minutos de episódio, tirando, lógico, né, a abertura ali, encerramento. Então, sobra pro anime ali algo em torno de 19, 20 minutos. Então, Invencível, cada episódio do Invencível, então equivale a mais ou menos 2 episódios de anime. Ou 2,5, né, dependendo do episódio do Invencível, que pode ter 50 minutos, por exemplo. Então, querendo ou não, nessa parte de entregar episódio, o Invencível, ele tá entregando até bom. É assim, ele tá entregando até bem os episódios, porque são 8 episódios, mas aí durou 40 a 50 minutos, então vai dar, dá mais ou menos 16 episódios de animes. E o anime não, o anime ele é 12 episódios, e aí sempre a temporada de, pô, só vai lançar em julho, vai só lançar em outubro, coisa do tipo. Então nessa questão assim de lançar, eu queria que eles fossem mais rápidos, mas, pô, a gente sabe que a animação é complicada, anime ainda mais, porque hoje em dia, obviamente, beleza, o pessoal faz tudo com computação lá e é digitalizado, mas a gente sabe que antigamente os animes eram tudo feito à mão, as telas lá, eu esqueci qual é o nome técnico daquilo, que eles pintam, né, os cenários, coisa e tal. Então é uma produção muito mais complicada. A animação americana, eles fazem de uma maneira, acredito que diferente, eles fazem meio que quase que tudo realmente ali por computador, né? Sendo bem boomer aqui falando. Então, tem esses pontos. Mas aí entra outra questão que, tipo assim, pô, é a Amazon, o Jeff Bezos, ele tem uma grana ali. Então, pô, ele não pode contratar mais gente, mais animador, mais aumentar o time pra agilizar um pouco mais essa série, pelo menos entregar um episódio a mais, fazer uma coisa ali a mais. Mas a gente sabe que eles não vão fazer isso, vão manter anual mesmo. E creio eu que eles aprenderam com os erros de, pô, o primeiro erro foi demorar muito pra lançar uma temporada, porque da temporada 1 pra 2 demorou muito tempo. E ainda quando saiu a 2, eles ainda cortaram no meio. Então, acho que eles aprenderam com esse erro, tipo assim, pô, não vamos demorar tanto, vamos deixar mesmo um ano aí de tempo, e também não vamos cortar, porque também desanima o pessoal. Então eles vão manter isso mesmo de 8 episódios a cada ano, vamos ver até quando vai. Sempre que sai alguma entrevista do Kirkman, ele sempre fala que, tipo assim, ele dá sempre a entender que o pessoal tá animado, que teremos muitas temporadas, coisa e tal. Então vamos ver. Porque a pior coisa que tem
É, por exemplo, igual uma tal plataforma aí, que não vamos citar o nome, que lança uma série, você vê e fala, cara, que série boa. Aí você dorme no dia seguinte e aparece a notícia de que a tal plataforma cancelou a série. Então isso é horrível. Então, pelo menos no Invencível, a gente sabe que os caras estão aí se esforçando para ter para termos aí, né, mais temporadas. Só que, pelo menos no Invencível, a gente tem um ponto ali de controle que é o quê? Se os caras, eles, pensarem em cancelar e coisa e tal, pelo menos a gente tem um material original. Porque é o que já aconteceu com vários animes, você tava vendo anime e tal, viu 2 temporadas, porque o estúdio faliu, o estúdio cancelou. E aí o mais normal, acredito que muita gente já viu isso, foi o quê? Você chegar lá na comunidade do Facebook, chegar no fórum do Reddit, não sei, e perguntar, o anime tal lá foi cancelado, seguiram até o episódio X, e aí, tipo, no mangá, se eu for ver no mangá, eu começo da onde? De qual capítulo? Então, no Invencível, pelo menos, vai ter isso. Se o pessoal realmente, deu muito ruim mesmo, cortou, chega ao Invencível da Amazon. Pelo menos a gente vai poder chegar nesses fóruns, chegar nessas pessoas, assim, bem entendedoras, e falar, a série na Amazon adaptou até onde na HQ? A pessoa vai falar o capítulo, aí a gente começa da HQ, né? Pra quem é muito fã, pra quem quer ver o final, coisa e tal. Então, pelo menos pra Invencível tem isso, mas torcemos para que não aconteça. O último ponto aqui que eu quero falar sobre o aspecto da série, como eu disse, né, o único spoiler mesmo que eu dei foi uma ou outra aqui, então eu acredito que quem caiu meio que de paraquedas não vai ficar tão bravo comigo. Mas só para terminar mesmo, eu não sei se só fui só eu, mas a primeira temporada eu achei muito redonda. Porque, querendo ou não, a primeira temporada ela teve aqueles foreshadowing, uns pontos que aparecem lá para depois acontecer lá na frente. O Invencível, aliás, tá fazendo muito bem isso, de apresentar uma coisinha lá atrás, e aí depois de muitos capítulos a gente vê de novo. A gente fala, tipo, então não foi uma ideia que o autor jogou fora, né? Ele botou lá, mas aí ele tá sempre reaproveitando. E o caso disso foi o Sinclair, né? Que apareceu na primeira temporada, se não me engano, e aí o Invencível deu um giro nele, e aí depois ele voltou agora na terceira, trabalhando com o Cécio. Então tem muitos pontos. E, só que a primeira temporada eu achei que ela foi mais redonda. Eu falar que ela foi mais redonda porque muitos dos plots apresentados na primeira temporada se fecharam na primeira temporada. Então, o Rex, por exemplo, que ele foi clonado. Então, começou aquele mistério lá do robô porque ele tava mexendo lá com o Rex, contratando os irmãos demolidores, e a gente viu que, na verdade o cara era todo deformado, e aí fez um clone do Rex pra trocar de mente, coisa e tal, e continuar vivendo. Então, muitos plots na primeira temporada foram concluídos na primeira temporada. Beleza que sobrou uma coisa ou outra, beleza que sobrou um ponto ou outro para ser trabalhado lá na frente. Só que daí, pra mim, teve começo, meio e fim. E aí, a segunda temporada já não foi assim, e a segunda temporada piorou porque teve aquele negócio de dividir, aquele corte seco, né? Daquela faca cegona lá e coisa e tal. E aí ficou uma coisa, pra mim, ficou uma coisa muita coisa jogada. Então, beleza, tivemos a apresentação daquele maninho lá que ele abre as dimensões e coisa e tal. Adaptaram, né, esse arco dele da HQ na série. Se não me engano, 3 é demais o nome do arco, uma coisa assim. Perdoe-me, não sou muito bom de memória. Mas, parece que a segunda temporada foi uma temporada meio que pra abrir mais o leque. Entende? E aí a terceira temporada continuou com esses pontos aí, só que pelo menos pra mim foi algo que deu pra fechar um pouco melhor. Querendo ou não, por exemplo, o Oliver, que é um personagem novo. Com o Oliver deu pra trabalhar um pouco mais, né? Então você pega o Oliver do primeiro episódio e o Oliver do último, já é um Oliver um tanto quanto mudado. O próprio Mark mesmo, né? O Mark no começo da temporada. E o Mark agora já é um Mark um tanto mais mudado. Então realmente foi uma temporada ali que deu pra melhorar ali a personalidade de cada personagem. Deu pra trabalhar mais alguns pontos, trazer umas coisas da segunda temporada, da primeira temporada, mas aquela sensação de leque se abrindo, eu também senti aqui na terceira temporada, só que pelo menos não foi aquela coisa mais confusa igual foi na segunda. E eu acredito que muito isso se dá à questão de que a temporada saiu completa, né? Não teve, ela não saiu agora e parou e só voltou em julho e todo mundo sem esquecer, e todo mundo dropando de novo, coisa e tal. Então, mas acredito que é um ponto natural mesmo da série, porque querendo ou não, a primeira temporada foi algo mais introdutório mesmo, pra mostrar os heróis, mostrar o pai dele, os Vitromitas, coisa e tal. E aí agora estão só mesmo trabalhando os conceitos que já tem, adicionando novos, e vamos seguindo. Realmente, pra mim, o que peca é não ter mais episódio. Ou
Pô, se a cada um ano, o pessoal devia. Realmente eu ainda não. Cara, se eu fosse amigo do Bezos, eu falava, Bezos, pô, mano, já tem uma grana a mais aí, aumenta o time, pô, demite um dublador ou outro, porque também falaram que esses dubladores, pô, o pessoal gasta uma nota com eles. Então, vamos dar uma enxugada aí, vamos fazer um negócio pra entregar mais pessoal. Mas, bom, como só sou um mero brasileiro médio, né? Quem sou eu? Mas, o vídeo de hoje foi esse, foi só pra comentar mesmo da terceira temporada. Evitei aqui de falar muitos pontos do que aconteceu nos episódios também pra evitar de dar spoiler pra quem cai de paraquedas ou não. Não é todo mundo que curte essa questão aí de ganhar spoiler em vídeo, assim, da internet. Mas, é isso. Estaria aqui pra vocês todas as segundas-feiras, ou quase todas, não sei dizer, trazendo vídeos também, assim como o Mala. E é isso. Se inscrevam no canal, deixem um like caso tenham gostado, ou um dislike caso não tenham gostado, e deixem a opinião de forma respeitosa na seção de comentários. O En falando fica por aqui. Tenha um bom final de semana. Ou, perdão, tenha uma boa semana.